Olá, turma! Voltamos aqui com mais uma aula de geografia, ainda abordando o assunto migrações internacionais. Como objetivo, nós vamos analisar os deslocamentos populacionais pelo espaço mundial. Então, apresento para vocês o nosso roteiro de estudo, contendo os principais assuntos que serão abordados na nossa aula de hoje. Polos de atração, Estados Unidos, imigração mexicana, União Europeia, Ásia e Oriente Médio. Ainda sobre migração, nós vamos falar sobre os motivos que levam várias pessoas a migrarem. Vamos falar também sobre as migrações e os desafios para o século XXI, xenofobia, o drama dos refugiados, tipos de exclusão e ações afirmativas. Vamos lá? Bom, vamos falar sobre os polos de atração. Quais são as principais áreas em que se concentram esse grande número de imigrantes? Nós temos aqui os Estados Unidos, que vem apresentando o maior número de imigrantes internacionais, e o principal motivo dessa atração são as possibilidades de emprego. As origens desses imigrantes é principalmente do México, da América Central, da China, Índia e do Vietnã. Entre os anos aí de 2013 a 2014, nós tivemos cerca de 90 mil imigrantes ilegais, na sua maioria crianças e adolescentes de origem centro-americana que eram acompanhadas por poucos adultos, que vieram cruzar fronteiras estadunidenses. A imigração mexicana também vem fazer parte desse processo de imigração e, para muitos, esse assunto vai assustar, porque a imigração mexicana, segundo os dados estatísticos, ela vem diminuindo. Sabemos que o México faz fronteira com os Estados Unidos, mas que de uns anos para cá houve uma certa diminuição dos imigrantes mexicanos para os Estados Unidos. Os motivos são aumento da fiscalização na fronteira entre os dois países, aumento das deportações, melhoria na situação econômica do México, como também o declínio nas taxas de natalidade no México. A União Europeia também traz seus traços nesse processo de migração e é o principal polo de atração, principalmente vindo da África e da Ásia. O fim do controle das fronteiras vieram proporcionar aí uma grande concentração de imigrantes nessa área. No ano de 1985 foi criado o Espaço Schengen. Esse espaço ele tem o propósito da livre circulação de pessoas, mas esse espaço é delimitado apenas para a livre circulação de pessoas, apenas aqueles países que estiverem aí inseridos nesse acordo. São 26 países. A Alemanha vem adotando medidas de expulsão de imigrantes, contribuindo assim para minimizar a formação de bolsões de pobreza. Bolsões de pobreza. E é aí que vem uma lei que foi estabelecida na Alemanha para tentar conter esse forte número de imigrantes que estavam chegando nesse país. E a medida é a seguinte: esses imigrantes teriam cerca de 6 meses para se estabilizar, para conseguir um emprego, para tentar uma vida, viver uma vida na Alemanha. Enquanto eles tentavam conseguir um emprego, a Alemanha conseguia um local para que eles pudessem ficar pelo certo período, no caso 6 meses. Se essas pessoas não conseguissem o emprego, conseguir ter uma estabilidade dentro do país, essas pessoas eram deportadas. E essa é uma medida bem interessante para tentar conter o grande número de pessoas desempregadas, formando aí esse número acentuado de pessoas que poderiam trazer a formação desses bolsões de pobreza. Na Ásia, também tem-se uma forte atração de imigrantes. Aí nós temos um dado do ano de 2000 a 2013, que nós tivemos cerca de 1,7 milhões de imigrantes internacionais que vieram para o continente asiático. Uma informação bem interessante aqui para vocês é que os asiáticos, eles são os imigrantes que mais deixam seus países anualmente em busca de melhores condições de vida, E aí vem a indagação. Sabemos da forte atuação de grandes indústrias tecnológicas, mas nós sabemos que
ainda há uma desvalorização com relação à mão de obra. Isso pode ser um dos principais fatores que vem impulsionar a migração desses asiáticos. No Oriente Médio, também, né, uma área que vem atraindo pessoas e é uma área rica em petróleo e ainda assim, né, poderíamos dizer que seria pouco povoada até o ano de 1970, onde tivemos uma forte atração de pessoas. A economia da região passou a empregar força de trabalho estrangeiro, principalmente de outros países asiáticos, para campos de petróleo, construção civil, transportes e comércio. Entre os principais motivos das migrações, nós temos as causas econômicas, as causas naturais, por incidentes como enchentes, terremotos, tsunami, causas religiosas por conflitos, razões políticas, também ocasionadas por conflitos, por discussões associadas a esse motivo, e também conflitos étnicos. As migrações e os desafios para o século XXI. Bem, nós sabemos que alguns episódios foram marcantes, né, para que esse processo migratório pudesse ser impulsionado ou até mesmo inibido. Foi aí que surgiram políticas migratórias mais restritas a partir da Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, nós tivemos aí uma fase de estabilização econômica, né, para os países que estavam enfraquecidos após esse momento. E para tentar conter a migração, eles criaram leis rígidas que vieram restringir esse processo, aumentando aí ainda assim as migrações clandestinas vinda principalmente, né, das áreas, né, dos países em desenvolvimento. As fronteiras passaram a ser vigiadas como forma de contenção, construção também de muros, campos minados e policiamento. A União Europeia, onde se tem uma formação, e é claro que é um dos alvos desse processo migratório, vem trazendo um sofisticado sistema de vigilância marítima. Estados Unidos e México, por serem países fronteiriços, têm ainda assim trago um forte dilema, né, em virtude de serem países que, querendo ou não, há uma forte dependência. Para quem não sabe, né, os Estados Unidos, junto com o México, construíram indústrias montadoras. Essas indústrias foram planejadas, né, com o propósito de inibir a entrada ilegal dentro dos Estados Unidos e para também propiciar a oferta de emprego para a população mexicana. Sabendo, é claro, das vantagens, né, da mão de obra barata. Entre os anos de 2000 a 2014, muitos acidentes foram provocados, né, por razão desse processo da migração ilegal. Nós sabemos que há um grande número de pessoas que acabam morrendo, né, nesse processo migratório em virtude das péssimas condições dessas embarcações. E nós temos um dado confirmado de cerca de 40 mil pessoas, né, que vieram a óbito, né, entre os anos de 2000 a 2014. Algo que é bem comum nesse processo migratório é a xenofobia. O que é a xenofobia? São ações discriminatórias de aversão e de ódio ao estrangeiro. É a não aceitação ao imigrante. É você repudiar, você discriminar uma pessoa pela sua origem, né? Pela sua nacionalidade. Isso é muito comum, principalmente partindo de países ricos, né? As grandes potências mundiais, que, por se acharem potências, muitas vezes acabam rejeitando essas pessoas que vêm dos países em desenvolvimento, que vêm em busca, né, de uma oportunidade, de um emprego. Nós temos dois dados também interessantes aqui que confirmam que os países desenvolvidos recebem cerca de 86% dos refugiados do mundo.
E os países em desenvolvimento abrigam 14% dos refugiados do mundo. Olha só aí a desigualdade que existe. Nós todos sabemos o principal motivo que vai incentivar essas pessoas a irem, né, para os países desenvolvidos. É claro que é a esperança, a busca de mudar de vida, de estudar ou até mesmo de emprego, né? Entre os dramas de refugiados, né, as condições de vida dessas pessoas não é fácil, né, viver como refugiado. Eles vivem em péssimas condições, em condições precárias, com necessidades de ajuda humanitária, são confrontados, são sujeitos à desnutrição e doenças infecciosas e ainda passam pelo preconceito, né? Por esse lema aí que acabei de citar, que é a xenofobia, a não aceitação, né, a aversão aí ao estrangeiro, que é muitas vezes por parte, claro, do país que está recebendo esse refugiado. Entre os tipos de exclusão, eu trouxe duas aqui para a gente ver, que é a exclusão de participação, que ela ocorre quando pessoas ou grupos são discriminadas, né? Então, nós temos aí um tipo de exclusão que é bem comum na sociedade e principalmente, né, em se tratando de pessoas de nacionalidades diferentes. Além da exclusão de participação, nós temos também a exclusão do modo de vida. É o não reconhecimento de um estilo de vida próprio de um grupo. Então, por muitas vezes, é o indivíduo que não percebe, né, a não aceitação dentro de um grupo, dentro de qualquer área na sociedade, essa pessoa acaba aderindo a um modo de vida diferente, um estilo de vida diferente, para que ele consiga entrar dentro de um grupo, né, se inserir em qualquer espaço, para conseguir ter uma melhor aceitação. Ações afirmativas. Eu creio que alguns de vocês já ouviram falar, né, o que é ações afirmativas. Então, essas ações afirmativas é basicamente uma política pública que tem como objetivo reduzir ou eliminar as desigualdades entre grupos excluídos e garantir a igualdade de oportunidade. Um exemplo que eu trouxe aqui para a gente foi a lei de cotas raciais. Para quem não conhece, essa lei ela foi publicada em 29 de agosto do ano de 2012 e é um instrumento criado pelo governo federal para contemplar os estudantes de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, para tentar auxiliar no ingresso dessas pessoas, desses indivíduos, no ensino superior, e é claro que também em universidades, além de universidades, concursos públicos, Enem, né? Então tem muita coisa aí que pode vir a surtir efeito a partir da adoção da lei de cotas raciais. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço aí a todos vocês que assistiram as duas aulas, tanto a parte 1 como a parte 2. Ambas são muito importantes para a nossa compreensão e preparação para a nossa avaliação de N3. Aí nós já estamos nos preparando para as férias, né? Por isso coloquei aí essa figurinha, né? Partiu férias, nós já estamos aí em clima de descanso, mas antes de descansarmos, eu desejo bons resultados nas nossas avaliações e para que tenhamos bons resultados, nós temos que nos sacrificar um pouco, né? A nossa rotina, estudar um pouquinho mais, ver quais são os pontos que estão fragilizados no nosso estudo e tentar aprimorar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Eu deixo um forte abraço, certo? E até breve. Beijão aí da professora Simone.